Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal De Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês, pessoal, uma questão que fala sobre associação de geradores. Essa é uma matéria que, no geral, é simples, as questões não dão muito trabalho, mas essa em especial, gente, é uma questão bastante trabalhosa. Inclusive eu coloquei no próprio título do vídeo, até como uma forma de ser chamativo, né? Que é uma questãozinha bem trabalhosa de associação de geradores. O Ita, gente, ele adora fazer essas coisas. Pegar uma matéria que aparentemente é simples e torná-la um pouco mais difícil a partir de muito trabalho matemático, né? O Ita, ele exige muito que você esteja bem afiado na matemática, não apenas para provas de matemática, mas também para as outras provas, de física, de química também. Beleza? Ela diz o seguinte, essa questão. Numa prática de laboratório, um estudante conectou uma bateria a uma resistência, obtendo uma corrente I1. Ligando em série mais uma bateria idêntica à primeira, a corrente passa ao valor I2. Finalmente, ele liga as mesmas baterias em paralelo e a corrente que passa pelo dispositivo torna-se I3. Qual das alternativas abaixo expressa uma relação existente entre as correntes I1, I2 e I3? E aqui, gente, antes de a gente começar a fazer os cálculos, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante, que são os próprios itens. Ó. Se você analisar os itens, como é que eles estão escritos, você vai perceber uma espécie de padrão, percebe? Ó? Nos padrões, aqui no padrão das respostas, você vai ter, em todos os itens aparece 2 vezes I3 e 2 mais I3. Ó. Então isso daqui já está meio que dizendo qual é o caminho para que você resolva essa questão. E essa é uma super dica que eu estou dando para vocês logo de cara. Tem muitas questões, gente, que você resolve mais rápido, você não se engancha muito se você se aproveita do que está nos itens, beleza, gente? Então, peguem essa dica, levem para vocês, levem para essa prova quando vocês forem fazer a próxima prova do ITA. Espero que boa parte de vocês queiram, né, fazer essa prova e levem essa dica. Às vezes os itens, eles nos ajudam, em vez de atrapalhar, eles nos ajudam, é o caso dessa questão. Ela tem um enunciado bem grande, gente, porque se trata de 3 situações. E aqui eu coloquei nessa folha o desenho com as 3 situações. A gente precisa lembrar bem como é que é a associação dos geradores. Ó, vamos lá para a situação 1. Na situação 1, vocês têm apenas uma bateria. E a gente tem que lembrar sempre, gente, que toda bateria ela tem uma resistência interna. A gente chama de Rzinho. Ó. Aqui eu tenho a bateria E e eu tenho a resistência Rzinho, que é a resistência interna da bateria. E aqui eu tenho conectada a ela uma resistência Rzão. E aí passa por esse circuito, uma corrente I1. Aí o que a gente vai fazer aqui? Essa primeira é o cálculo mais fácil. A gente utiliza a lei de Ohm. A gente utiliza aquela lei de Ohm, que é o Uri, né? Só que aqui no caso do Uri, a gente vai utilizar a força eletromotriz da bateria. Esse Ezinho aqui é a força eletromotriz da bateria. Então vai ficar E igual a resistência, né? E aí você tem só que se ligar disso, gente. A resistência, você soma o Rzão com o Rzinho. A resistência equivalente, né? É o Rzão mais Rzinho vezes I1. Eu abro aqui o parênteses. Rzão mais Rzinho vezes I1. Aí aqui o que eu vou fazer? Como a questão está falando dos I's, eu vou já isolar o primeiro I. Você vai ter que o I1 vai ser E dividido por Rzão mais Rzinho. E aí eu vou guardar tudo, gente. Eu vou guardar todas as expressões que mostra o I, certo? Você vê que é bem fácil, hein? O primeiro é só lei de Ohm. Pega a resistência total, é equivalente, soma das resistências, é igual a R mais Rzinho, vezes I, isolando o I1, fica E sobre Rzão mais Rzinho. Vamos lá para a situação 2. Ó. Na situação 2, a gente tem duas baterias que estão ligadas em série. Aí o desenho fica assim, ó. Ezinho, Rzinho, Ezinho, Rzinho. Como elas estão em série, você vê que vai passar uma única corrente aqui, que a gente chama de I2. E aí a gente vai fazer uma associação de geradores em série. Quando a gente tem os geradores ligados em série, gente, você tem que lembrar disso. Você vai somar os S, que é a força eletromotriz. E com E vai ficar 2E, ó. Eu mostrei aqui no desenho. E o Rzinho com Rzinho vai ficar 2Rzinho. Aí mais uma vez a gente vai utilizar a lei de Ohm. Você vai ter aqui no circuito já com resistência equivalente, a bateria equivalente e tal.
você vai ter a resistência equivalente a Rzão mais 2Rzinho. A fonte vai ter a bateria, a DDP, no caso, né, que é a força eletromotriz 2Ezinho, corrente I2. Vamos lá, para a lei de Ohm. Vai ficar 2E igual Rzão mais 2Rzinho vezes I2. Aí o que eu faço agora? Eu passo essa expressão dividindo. Ó. I2 vai ficar 2Ezinho sobre Rzão mais 2Rzinho. Beleza? Aí eu já isolo essa expressão aqui do I2. Agora vamos para a terceira situação. Terceira situação, a gente tem duas baterias iguais que estão ligadas em paralelo. Aí o desenho fica assim. Você tem o R, e aí você vê que juntando as duas, eu até chamei de uma corrente diferente para não confundir, gente. Aqui pela primeira vai passar IA, eu chamei de IA. Na segunda eu chamei de IB. Elas duas vão se somar, elas vão se juntar. E aí vai ter uma corrente I3, que vai passar pela resistência uma corrente I3. E aqui, gente, é bem interessante, porque quando a gente faz isso, tem que se ligar da DDP. Ó. A DDP aqui é a mesma, nessa primeira e na segunda. Elas têm a mesma DDP, então quando você pegar equivalente, você vai ter a mesma DDP. A gente estuda isso nos resistores também. Se você tem em paralelo as duas baterias, elas vão ter a mesma DDP, que é a força eletromotriz E. E essas resistências é como se elas estivessem em paralelo. São duas resistências em paralelo. Aí você vai ter a resistência equivalente, R sobre 2. Elas são as mesma medida, então fica Rzinho sobre 2. Aqui vai ficar Rzão e corrente I3. Aí que a gente faz mais uma vez a lei de Ohm. Resistência equivalente vai ser Rzão mais Rzinho sobre 2. A DDP e a corrente I3. A gente vai ter E igual a Rzão mais Rzinho sobre 2 vezes I3. Aí aqui mais uma vez a gente vai isolar o I3. Ó. Isolando o I3, ele vai ficar E sobre Rzão mais Rzinho sobre 2. E sobre Rzão mais Rzinho sobre 2. Esse é o I3, ó, que eu já isolei aqui. Aí pronto, gente. Essa questão é como eu falei no começo. Ela tem a parte física e a parte matemática. A parte da física já foi. Terminamos a parte da física. Daqui para o resultado, é só conta. A gente vai fazer um contaral enorme para poder chegar no resultado. E aí o que eu falei para vocês, se a gente voltar lá para os itens, ó, a gente vê que nos itens já aparece o tempo todo, ó, I2 vezes I3, I2 mais I3. Então a gente já vai perceber isso. Se no item está falando isso, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, I2 mais I3 e o I2 vezes o I3. Vamos lá fazer essa conta agora? É uma conta grande, gente, talvez nem caiba nessa folha aqui. Se passar dessa folha, eu pego outra e a gente continua fazendo essa conta, beleza? I2 mais I3. A gente substitui as duas expressões, ó. Vai ficar 2 sobre Rzão mais 2Rzinho. Somado com o Ezinho sobre Rzão mais Rzinho sobre 2. Inclusive, gente, ainda não tinha falado isso nos vídeos. Uma dica que eu dou, né, para você que quer ficar afiado nas contas matemáticas. Uma coisa que você pode fazer para treinar, ficar afiado nessas contas, é pegar essa parte do vídeo agora, dar um pause e desenvolver essas contas. É uma maneira que eu acho bem legal para que você treine, né? Você fique bom nesses cálculos, né? Bora lá. Aqui o que a gente faz? Eu vou fazer o MMC algébrico aqui, ó. Pelo MMC algébrico dessas duas, vai ficar o produto delas, ó. O produto delas no MMC algébrico, ó, vai ficar Rzão mais 2Rzinho vezes Rzão mais Rzinho sobre 2 embaixo. Aí eu pego, ó, isso aqui dividido pelo primeiro, vai cortar o primeiro, aí você vai ficar com 2E que multiplica o segundo. Multiplica Rzão mais Rzinho sobre 2. Mas, aqui você vai ter o Ezinho que vai multiplicar. Esse aqui segundo dividindo aqui pelo segundo vai cortar o Rzão mais 2Rzinho. Então em cima ele vai multiplicar por Rzão mais 2Rzinho. Pronto, aí o que a gente faz agora? Só desenvolver essa conta. Continuar essa conta. Vou vir aqui para o canto, ó. Aqui a gente vai fazer o produto distributivo, ó. Vai ficar 2 Rzão mais 2
vezes Rzinho sobre 2, mais E vezes R, mais E vezes 2R. Tudo isso dividido por Rzão mais 2Rzinho vezes Rzão mais Rzinho sobre 2. Aí aqui, gente, ó, vamos lá. Essa expressão de cima ela vai poder ser bastante simplificada. A gente vai ficar com o E, aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2, ó. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Aqui eu vou ver, ó, que o 2Ezão, Rzão, ele pode ser somado com o Ezão, Rzão aqui. E com o... Opa, aqui eu cometi um errinho, gente, agora que eu percebi, ó. Bem aqui, você tem que fazer essa conta com bastante atenção, senão você acaba errando, ó. Bem aqui eu cometi um errinho, aqui você vai ter Ezão vezes 2, Rzinho, ó. Então que eu observei já corrigi, ó. Aqui a gente vai pegar esse 2, Rzão, ele vai somar com esse Rzão vai ficar 3, Ezão, Rzão. Aqui a gente vai ficar com 3, Rzão, e aqui, ó, esse Rzinho vai se somar com 2 Rzinho, vai ficar mais 3 Rzinho. Aí aqui, ó, eu vou dividir por Rzão mais 2 Rzinho, mais Rzinho sobre 2. Aí aqui a expressão final, ó, eu posso colocar o 3 em evidência. Vai ficar Rzão mais Rzinho sobre Rzão mais 2 Rzinho vezes Rzão mais Rzinho sobre 2. E assim, o que complica nessa questão, gente, é porque aqui você não pode cortar nada. Você percebe que essas três expressões aqui, elas não dá para cortar, né? Você tem expressões diferentes, então você vai ficar com isso. Agora vamos lá para a conta do I2 vezes I3. Pois é, gente, é que eu falei, essa questão, o que é mais complicado nela são essas contas aqui. Não é nem a parte física em si, a parte física é mais fácil. I2 vezes I3. Vai ficar, ó, 2 sobre Rzão mais 2 Rzinho, que multiplica sobre Rzão mais Rzinho sobre 2. O produto é um pouco mais simples a expressão, ó. A gente vai ficar com 2 ao quadrado sobre Rzão mais 2 Rzinho, que multiplica Rzão mais Rzinho sobre 2. Ó. Essa é a expressão que fica no final quando a gente pega o I2 vezes o I3. Certo? Vai ficar 2 ao quadrado sobre Rzão mais 2 Rzinho vezes Rzão mais Rzinho sobre 2. E aí, como eu já falei para vocês, né? Essa conta é muito grande. Eu vou continuar aqui numa outra folha, tá, gente? O que a gente vai fazer agora? A gente vai relacionar essa primeira expressão com a segunda. A gente vai relacionar aqui a primeira com a segunda, beleza? Eu vou anotar aqui na outra folha essa continuação dessa conta. Eu vou anotar aqui as duas, beleza? Então, a primeira, eu vou ter I2 mais I3, ó. Fica 3E, Rzão mais Rzinho, sobre Rzão mais 2 Rzinho, vezes Rzão mais Rzinho sobre 2. Aí aqui, gente, o que eu vou fazer agora? Eu preciso me ligar que quando eu pego essa expressão de baixo, ó, eu vou poder relacionar com a outra. E aqui ela vai ficar bem interessante, o cálculo final, ó. Eu vou só pegar o 1 sobre isso, ó. Eu vou deixar tipo uma fração, ó, que eu vou pegar e substituir na outra. É 1 sobre Rzão mais 2 Rzinho, Rzão mais Rzinho sobre 2. 1 sobre isso, então essa parte de cima eu vou passar dividindo do outro lado. Ó. I2 mais I3 dividido por 3 é Rzão mais Rzinho. Essa expressão essa fração aqui, ó, 1 sobre Rzão mais 2 Rzinho vezes Rzão mais Rzinho sobre 2. Eu vou pegar essa expressão e aí eu vou substituir na outra, ó. E aí eu vou poder chegar na resposta. I2 vezes I3
igual a 2 E ao quadrado sobre R mais 2R, que multiplica R mais R sobre 2. Ó. Aí eu pegando aqui essa expressão, como eu já isolei no cálculo anterior, o que eu vou ficar aqui? Eu vou pegar essa parte aqui, que é tipo 1 sobre isso aqui, aí eu vou substituir pela expressão que eu já peguei aqui em cima. Ó. Eu sei que esse cálculo é chato, gente, mas é assim que a gente resolve. Ó. Ele vai ficar assim, ó. E 2 vezes e 3, ele vai ficar 2 ao quadrado, que vai multiplicar essa expressão, parêntese, ó. E 2 mais i3 dividido por 3 R mais R. Olha que interessante, gente. Aqui é uma sacada que a gente vai voltar lá pro começo da conta. Ó. Você vê que ficou E2 com E, eu vou cortar o quadrado com esse E. E aí olha que interessante, gente. Aqui você vai pegar e vai chegar na resposta. Eu vou isolar essa partezinha aqui, ó. 2. Eu vou fazer propositalmente isso, ó. E sobre R mais R, ó. Vai ficar o E em cima sobre R mais R, que multiplica 2 mais I3. Só que tem essa expressão aqui, ó. Esse E sobre R mais R é o próprio I1. Eu posso substituir isso aqui pelo I1. Feito isso, eu chego na resposta. Depois de uma ruma de conta, mas é assim que a gente faz. Vai ficar... sim, eu esqueci do sobre 3 aqui, ó. Aqui é 2 sobre 3. Que você tinha na conta aqui o 3 embaixo, né? 2 sobre 3. Vai ficar 2 sobre 3 vezes I1. Aí parêntese e 2 mais e 3. Aí a gente chega na resposta final. Vai ficar multiplicando esse 3 aqui, fazendo cruz credo, né? 3 e 2 vezes e 3 igual a 2 e 1 vezes e 2 mais e 3. Aí a gente chega nesse resultado aqui. Aí tem um dos itens que mostra isso, que é o item E. O item E da questão, ele mostra exatamente isso. 3 e 2 e 3 sobre 2 e 1 vezes e 2 mais e 3. Beleza, gente? Essa é uma questão bem complicada. Tem muita conta para fazer. Mas é como eu falei no começo. Você pega a dica dos próprios itens. Você pega o que os itens colocou. Aí você faz essa conta do 2 vezes e 3 e 2 mais e 3. E faz uma série de manipulações algébricas para chegar nesse resultado. Não deixem de dar um joinha no vídeo. Esse é um vídeo que merece todos os joinhas, gente, porque o trabalho era grande fazer essas contas todas. Espero que vocês tenham entendido e continuem acompanhando os próximos vídeos que vierem no canal. Abraço e até os próximos vídeos.